Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês têm passado a semana aí? Estão respeitando a quarentena? Nós estamos numa época aí que dizem que vai ter um pico em relação aos casos de contaminação por coronavírus. É importante que você se cuide, né? É fundamentalmente importante que você se cuide, que você fique em casa e com isso minimize os riscos das pessoas da sua família de serem contaminadas pelo coronavírus. Bom, essa é a nossa primeira videoaula na realidade, né? Porque o vídeo anterior foi um vídeo que eu postei dando algumas orientações a vocês, né? E falando sobre como a gente procederia durante esse período de quarentena, certo? Então hoje a nossa primeira videoaula vai tratar do tema a emergência dos sistemas totalitários do século XX. Essa nossa fala ela vai estar dividida em três momentos. No primeiro momento, eu vou falar com vocês sobre a crise de 1929, a crise capitalista de 1929, ok? Num segundo momento, eu vou falar sobre alguns conceitos que são importantes para você compreender o que está acontecendo em meados do século XX, né? Conceito de liberalismo, de democracia, conceito de autoritarismo, totalitarismo, tudo isso a gente vai tratar aí nesse tópico falando sobre a emergência dos sistemas totalitários do século XX. E o último ponto é um ponto que a gente vai falar sobre fascismo e também sobre nazismo, ok? Então, na realidade, nós estamos tratando do período entre guerras. A nossa última aula presencial, ela falou da Primeira Guerra e depois entrou na Revolução Russa. Okay? Nós temos algumas aulas falando sobre isso. Mas agora estamos no período entre guerras. Lembre que a Primeira Guerra Mundial ela termina em 1918. E a gente estudou sobre o Tratado de Versalhes e viu que a Alemanha, basicamente, ela paga a conta da guerra. E vimos também que houve a emergência dos Estados Unidos, o fim da hegemonia inglesa, né? Os Estados Unidos emergem como a maior potência mundial aí nesse período, prospera como nunca, os países da Europa saem endividados com os Estados Unidos. Então, falar sobre esse momento aí, que vai chegar até a crise de 29, significa abordar esse período pós-Primeira Guerra Mundial ou pós-Primeira Grande Guerra. A gente já discutiu aí esses termos na nossa aula anterior. Lembrando que a Revolução Russa ela acontece durante a Primeira Guerra Mundial, né? As revoluções de fevereiro e as revoluções de outubro de 1917, como nós tratamos na sala de aula. Bom, vamos lá. Depois da maior guerra de todos os tempos, né? Até aquele momento, né? Que foi a Primeira Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial, segundo alguns autores, né? A Europa ela vive um período de crise econômica que é relativamente curto, entende? A Europa saiu arrasada da guerra, a gente já viu isso, certo? Agora, até quando isso vai durar? Né? Então, ela vai passar por um período mais ou menos curto de crise econômica, não é isso? Em contrapartida, a economia norte-americana ela continuava a crescer e a crescer muito, né? Principalmente porque, como nós vimos nas aulas anteriores, os Estados Unidos não fazem parte do continente europeu. Os Estados Unidos estão localizados na América do Norte. Consequentemente, não fazia parte da geografia do conflito da Primeira Guerra Mundial. Outra coisa, eles entraram tardiamente na guerra, como eu falei para vocês, né? Enquanto eles não entraram na guerra, eles ficaram abastecendo os países da Tríplice Entente com equipamentos, com armas, com alimentos, com matérias-primas, certo? E ainda assim atendeu as regiões que eram abastecidas pelos europeus. Ou seja, além de abastecer a Europa, os Estados Unidos também abastecem os mercados que essa Europa mantinha no período anterior à guerra, aumentando assim a sua produção. Né? Para a gente ter uma noção
que esse período de crise europeia foi relativamente curto, se a guerra terminou em 1918, em 1921, Inglaterra, a França e outros países europeus já retomam o seu crescimento. Né? Retomam o crescimento. Né? Mas em 1929, quase metade da produção industrial do mundo ainda estava concentrada nos Estados Unidos da América. Né? E essa foi uma das razões, né, para que tivesse um aumento real dos salários no país, né, proporcionado pela produtividade crescente e também pelo Fordismo. Okay? Então, assim, a Europa passa por um período relativamente curto de crise, mas os Estados Unidos continuam crescendo, né, desenvolvendo cada vez mais sua indústria. Né? E aí os salários aumentam, principalmente por influência do Fordismo, né? O Fordismo de Henry Ford. E Henry Ford dizia o seguinte: os melhores clientes da indústria eram os próprios operários, então os empresários tinham que pagar bons salários. Por quê? Porque o dinheiro volta para a indústria. Né? E aí vem toda aquela análise sobre capitalismo, né, que Marx e Engels fizeram, que eu mostrei para vocês em sala de aula, né, que o trabalhador ele pega aquilo que ganha e ele vai depositar isso na indústria, mais uma vez, né, para que o industrial ele tenha, o seu burguês tenha o seu lucro. Né? Mas a Europa recupera a sua economia e gradativamente ela vai diminuindo a importação, ela vai comprando menos dos Estados Unidos. Né? E além de comprar menos, chega um momento que os países da Europa começam a concorrer com os Estados Unidos. Então, se o mercado consumidor ele está diminuindo, o que os Estados Unidos deveriam fazer? Deveriam diminuir também a produção. Só que os norte-americanos não fazem isso. Os norte-americanos continuam insistindo no aumento da produção. Ele está vendendo menos e está produzindo cada vez mais. O resultado disso daí é que as indústrias norte-americanas nesse período elas ficam saturadas de produtos. Né? Os estoques ficam lotados, abarrotados. Né? Cresce a oferta de produtos agrícolas no mercado interno e isso vai provocando também uma rápida queda de preços. Então o país entra em crise. Certo? Se eu tenho muito produto para vender e eu não tenho mercado consumidor, né? Se eu tenho outros produtos concorrendo comigo, o meu produto vai baratear. Então o preço cai, certo? O país entra em crise. E aí, perceba, o industrial começa a quebrar, certo? Quebrando, ele não tem como pagar o investimento dele nos bancos, os bancos começam a falir, consequentemente também há um alto índice de desemprego, que vai resultar também numa queda maior do consumo. Entende? Então, em 21 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York ela quebra, no chamado crack ou crash, e vai atingir o seu ponto mais baixo no dia 29, que é a chamada terça-feira negra, certo? E nesse dia, 20 mil empresas fecham as portas e 13 milhões de trabalhadores perdem o seu emprego. Consequentemente, a Grande Depressão ela vai atingir outros países industrializados da Europa e outras nações do mundo capitalista. Porque o capitalismo ele é como se fosse uma grande rede. Eu vou dar um exemplo para você. Você imagine que o Brasil faça negócio com a Argentina. A Argentina é um país menor. Consequentemente, a Argentina... É só um exemplo, tá, gente? Consequentemente, a Argentina necessita da compra do Brasil e do pagamento que o Brasil vai fazer para ela poder continuar desenvolvendo sua economia. A Argentina faz negócio, por exemplo, com o Equador, que seria um país menor ainda que economicamente que a Argentina. Né? Então perceba, se o Brasil quebra, a primeira coisa que ele vai fazer é deixar de comprar da Argentina. Se ele deixa de comprar, a Argentina já fica com o seu estoque prejudicado, com o seu lucro prejudicado. Se a crise for maior ainda, além de não comprar, o Brasil ele pode demorar a pagar ou não pagar. Então o Brasil quebrou, e o que vai acontecer com a Argentina, que depende do Brasil? Quebra também. Se a Argentina quebra, ela deixa também de negociar com o Equador quebra também. Né? E assim, essa crise ela vai se espalhando por todos os outros países do mundo capitalista, o que a gente chama de mundialização dessa
dessa crise. Percebe? Então, só para você ter uma noção, estou dando um exemplo, tá? Dessa relação Brasil, Argentina e Equador. É só um exemplo, não é algo concreto para que realmente seja fato, mas é um exemplo para você entender o que aconteceu naquela época. Todos os países que estavam ligados a esse mundo capitalista, que vivia em rede, que negociava, que dependia um do outro, eles começam a quebrar num chamado efeito cascata, ok? Então, quando você ouvir falar na crise de 1929, a crise do capitalismo, né, eu quero que você pense no seguinte: primeiro, é uma crise de superprodução, certo? Há um crescimento acelerado da produção nos Estados Unidos, né, acumulação de estoques, consequentemente a baixa de preços, a quebra dos lucros, e aí os Estados Unidos começam a retirar os capitais norte-americanos que estavam no estrangeiro, que estavam investindo até na reconstrução da Europa, e vai acontecer a chamada mundialização da crise. Lembre de outubro de 1929, quando acontece a quebra da Bolsa de Nova York, certo? Que é uma queda continuada no valor das ações. Pense em Grande Depressão, né? Ou seja, falência de bancos e empresas, ruína das classes médias, desemprego, miséria dos trabalhadores, diminuição da procura, mundialização da crise, tá certo? Então, assim, a crise de 29, ela acontece no momento em que a Europa ela está se reestruturando, se reconstruindo, ok? E aí eu quero que você lembre se a Alemanha pagou a conta da guerra e ela estava se desenvolvendo com investimento estrangeiro, principalmente francês, e aí essa crise de 29 faz com que ela afunde num buraco maior ainda do que ela já estava. Entende? E a lógica é a seguinte, né? Quando você olha para o que aconteceu na Europa no início do século XX, você pensa, liberalismo, democracia, conduziu a Europa à destruição através da guerra, né? Mas tudo bem, as coisas se ajustaram e mais uma vez você tem liberalismo, você tem capitalismo, você tem democracia nesses estados. Mas a crise de 29 vem e derruba mais uma vez e coloca a Europa numa situação muito difícil, né? E aí pessoas como Adolf Hitler, como Benito Mussolini, vão achar que realmente tem que ter uma outra alternativa. Por quê? Porque liberalismo para eles não funciona, democracia não funciona, né? Capitalismo, em certo sentido, não funciona. Eles vão pensar numa outra forma de organização desse Estado. Entende? E aí tem um outro agravante, né? Qual seria o agravante? O agravante está ligado à proposta norte-americana para a resolução da crise. Entende? Se já há esse questionamento, se capitalismo, se liberalismo, se isso funciona, a proposta norte-americana para a solução da crise que funciona nos Estados Unidos, né, vai gerar a concepção de um Estado que pode ser interventor, que não seja tão liberal quanto os Estados europeus desse período. Entende? Então, por exemplo, Roosevelt, que era o presidente norte-americano, em 1933, ele vai adotar um plano de intervenção estatal na economia, baseado nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, que vai estimular o desenvolvimento da economia através de uma ação sistemática do Estado, ou seja, o Estado intervindo. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar obras públicas, né, e demanda de serviços e produtos das empresas privadas. Com isso ele vai fortalecer o mercado interno, ou seja, ele cria as obras, né, para que as empresas tenham serviço para executar. Ok? Mas essa empresa, para poder executar esse serviço, ela precisa de dinheiro para investir em material, investir em gente, certo? Contratar pessoas, e a empresa não tem dinheiro, os bancos estão quebrados. Então o que ele faz? Ele emite bilhões de dólares em papel moeda e vai iniciar um programa de investimento. Papel moeda pensa em dinheiro, ok? E vai incentivar também o aumento dos salários. Vai criar salário-desemprego, vai criar aposentadoria e outros benefícios sociais, entende? Então perceba, a empresa vai lá, pega o dinheiro emprestado no banco e ela tem recursos agora para poder fazer essas obras públicas que ele está criando, certo? Fazendo as obras públicas, contratando gente, o industrial tem lucro, o banco tem lucro,
O trabalhador tem dinheiro e o dinheiro que ele recebe ele vai gastar em produto industrializado, então a economia volta a girar, certo? Então entre 1933 e 1941, nós temos criados nos Estados Unidos 8 milhões de empregos, certo? E em 1936, a economia americana já está em alta mais uma vez. Então the New Deal funcionou, entende? Nos Estados Unidos. A intervenção do Estado, o controle do Estado, um Estado forte, interventor, funcionou para poder tirar os Estados Unidos da crise. Aí eu quero que você pense comigo mais uma vez, né? Pessoas como Adolf Hitler e Benito Mussolini estão pensando numa forma de organização estatal que não seja tão liberal, né? Que não seja tão democrática, que de certa forma seja forte e que intervenha, controle tudo, controle a economia, controle tudo, certo? Essa a primeira proposta é fascista, depois o nazismo vai se ajustar a ela, entende? Aí você olha para o que aconteceu nos Estados Unidos, que tirou o país da crise, e aí eles vão entender que um Estado assim realmente funcionaria, ok? E aí a gente vai ter lá na frente uma segunda vertente. E tem uma outra coisa importante também, certo? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, não é afetada pela crise de 1929. Por que ela não é afetada? Porque ela não é capitalista, ela é socialista. Percebe? Socialista. E já vive, né, um Estado, um modelo de Estado totalitário e interventor. Então, todas essas circunstâncias vão influenciar, né, vão resultar no surgimento do fascismo e do nazismo. Claro que tem outras questões que são também importantes, né, mas isso que eu estou falando aqui é a base dessa nova forma de conceber Estado em meados do século, no final da primeira metade do século XX, até a metade do século XX. Bom, quais foram os resultados da Grande Depressão? Ampliou então a intervenção do Estado na economia, abalando a ideia liberal de capitalismo, que é a liberdade restrita de mercado, gera na Europa profundo ressentimento contra a forma democrática de Estado, ok? Favorece a ação de ideologias e movimentos políticos que pregavam a destruição da democracia e a instauração de regimes fortes, ditatoriais, capazes de mobilizar a nação em torno de ideias nacionalistas e tirá-las do caos, servindo de pano de fundo histórico para esse fascismo italiano e para o nazismo na Alemanha. Entende? Então movimentos como o fascismo e como o nazismo podem ser considerados também como resultado da Grande Depressão e do nacionalismo exacerbado do século XIX, que foi acentuado pelos ressentimentos nacionais provocados pela Primeira Guerra em meados do século XX. Ok? Então essa é a nossa aula aí sobre a Grande Depressão. Eu espero que você tenha entendido, né? Se você tiver dúvidas, você pode colocar suas dúvidas aí na nossa sala de aula, que eu vou respondendo a você, tá bom? Um forte abraço para você e mais uma vez eu te digo, se cuida, tá bom? E a gente se vê aí na nossa próxima videoaula. Forte abraço.